A partir de agora, Tesouros do Céu, uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Emerson Salles. Olá, graça e paz. Hoje mais um tema do nosso estudo bíblico, o de número 3, o poder da palavra de Deus. O tema de número 1, falamos sobre as Santas Escrituras. O tema 2, falamos sobre o estudo da Escritura. E hoje, o tema 3, fala sobre o poder da palavra de Deus. Teremos 10 perguntinhas, serei breve e deixarei a Bíblia responder. Pergunta de número 1. Como criou Deus os céus? Salmos 33, versos 6 e 9. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. O verso 9 diz: Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Perceba o poder que a palavra de Deus tem. Pergunta de número 2. Como mantém Cristo todas as coisas? Hebreus capítulo 1, verso 3 responde: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Pergunta de número 3. Que outro passo das Escrituras nos mostra que o poder criador é exercido pela palavra de Deus? Salmos 148, versículo 5. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Deus exerceu o poder da sua palavra na criação do mundo. Pergunta de número 4. Qual é a primeira ordem criadora relatada na Bíblia? E qual foi o resultado dela? Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Pergunta de número 5. Por que o povo se admirava com o ensino de Cristo? Lucas, capítulo 4, verso 32, responde: E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então a palavra de Cristo era firme, com autoridade e poder. Pergunta 6. O que testificava o poder da palavra de Cristo? Aí mesmo no livro de Lucas 4, verso 36, a Bíblia responde: Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Sabendo você que a palavra de Deus tem poder, gostaria de fazer para você a pergunta de número 7. Onde deve habitar a palavra de Cristo? A Bíblia responde, Colossenses 3, versículo 16: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Lembre-se, coração na Bíblia significa mente. Então, a palavra de Cristo deve habitar na sua mente, estudando diariamente, se alimentando espiritualmente. Pergunta de número 8. Como opera a palavra de Deus naquele que crê? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, responde: Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, e que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. A palavra de Deus terá efeito na sua vida se você crer. Pergunta de número 9. Como pode um jovem tornar pura a sua vida? Atenção, jovem. Salmos 119, versículo 9. Está escrito: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Pergunta de número 10. Que poder tem a palavra quando abrigada no coração? Ou
ou seja, na mente. Salmos 119, versículo 11, e depois vamos ler os Salmos 17, verso 4. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E o Salmos 17, 4 diz: quando as ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Não perca o próximo estudo. Separe tempo para estudar a palavra de Deus. Jesus te ama. Até o próximo tema.